Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Voltamos! Por que voltamos? Porque estamos há 2 semanas meio num período de férias, talvez no momento... Seria para ser um momento sabático, né, Luiz? Mas foi um momento de muito trabalho. E infelizmente nós ficamos aí alguns dias aí sem podcast, mas estamos voltando hoje. Dia 20 de outubro, um mês mega... Eu adoro o mês de outubro, um mês mega especial. Acho que é porque é o mês das crianças, enfim. Começando novamente com mais um podcast para você, para o Brasil, para o mundo, enfim. Você que está ouvindo esse podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, ou vendo pelo YouTube, ou vendo só um corte desse podcast, não importa, mas eu peço que você curta, compartilhe, indique para os seus amigos, para que a gente consiga continuar com esse podcast que leva histórias que inspiram para mais e mais pessoas. Afinal, o nosso mote é tentar mudar o mundo com histórias que inspiram, e hoje não vai ser diferente. Então chegou a hora de uma grande... Aí, Fernando, esqueci dos aplausos, né, Fernando? A gente vai arriscar o aplauso agora? Vamos arriscar ou vamos acertar? Vamos acertar? Vamos acertar? Então, muitos aplausos para o nosso convidado de hoje, Lucas Raniel. Muitas palmas. Aê, Fernando! Muitas palmas para sua história. Lucas, valeu, cara. E aí, cara? Tranquilo? Primeiro de tudo, valeu. Valeu. Imagina. Porque foi tudo de última hora. Ontem a Lu te ligou pra vir hoje. Sim. E você topou. E é fantástico. Então hoje a gente vai bater um papo com o Lucas Raniel, comunicólogo, sim, palestrante, um cara que tem uma luta incrível e acima de tudo, eu acho que a gente vai bater um papo maravilhoso hoje, mas é uma luta pelo autocuidado. E eu acho essa palavra incrível, porque quando eu falo para os meus clientes que eles não se conhecem, que é o autoconhecimento, as pessoas tão pouco se conhecem e tão pouco se cuidam. Então falar de autocuidado, falar de se entender um pouco mais, eu acho que isso é incrível. Então, cara, obrigado por se dispor a vir bater esse papo hoje, cara. Imagina, Tô feliz pra caraca. Eu também acho importante falar de autocuidado, né? Porque o autocuidado é muito amplo. A gente fala de diversos lugares do autocuidado. A gente fala do autocuidado da saúde mental, do autocuidado, do meu caso, que eu falo muito sobre as pautas das ISTs, do HIV, do autocuidado com a nossa rotina. Às vezes a gente tá numa balada, enche a cara. Isso também é autocuidado, sim, sabe? Você saber seus limites. Então, eu acho que engloba muitas coisas. Aí a gente vai bater um papo super legal. Show. Então conta pra galera, primeiro, pra eu não ter que fazer nenhuma explanação sobre, quem é o Lucas Raniel? O Lucas é de São Paulo mesmo, não é nada? Cara, não, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que chama Guararapes. Guararapes? Guararapes, próximo a Araçatuba, São José do Rio Preto. Cara, eu nunca ouvi falar essa... É uma cidadezinha divisa com Mato Grosso do Sul. Guararapes? Quantos habitantes tem essa cidade, cara? Eu acho que atualmente ela deve estar com uns 40 ou 50 mil habitantes. Caraca. É uma cidade pequena. Guararapes, que incrível. Mas eu morei 8 anos em Ribeirão Preto, então eu me considero muito de Ribeirão também, antes de vir para São Paulo. Pinguim. Show Pinguim, Ribeirão Preto. Uma cidade muito fria, né? É, muito fria, muito no frio e muito calor no calor. Nossa senhora, lá é bem quente. Mas conte quem é o Lucas aí. Bom, cara, Lucas Raniel é o cara que se formou em comunicação social, né? Eu sou comunicólogo de formação. E no meio desse processo todo, lá em Ribeirão Preto, eu descobri que eu vivo com HIV. Isso já fazem 9 anos. E desde então eu venho pesquisando, entendendo como que a sociedade lida com essa pauta, como que eu posso falar sobre isso de uma maneira mais leve, mais tranquila e informativa, para fazer com que as pessoas tenham esse autocuidado na sua rotina, né? No seu dia a dia. E tô há 7 anos aí já na mídia, fazendo diversos trabalhos, já participei de muitas entrevistas, muitos lugares legais. Tem uma série também que eu participei na Globoplay, que chama Deu Positivo. Tem muita coisa legal que eu já fiz e que eu continuo fazendo porque é uma pauta que é contínua, né? Ela não para. A gente ainda não encerrou os números de novos casos de HIV no Brasil e nem no mundo. Então é uma pauta que a gente precisa estar falando sempre. E falo também do universo LGBT, porque eu sou um cara gay de 30 anos de idade e que vive essa cidade de São Paulo aí loucamente para tentar entender o comportamento desse grupo específico para poder comunicar de uma maneira mais leve e tranquila, que não seja tão aterrorizante como foi na década de 80, né, quando o HIV surgiu. Ô Lucas, só para entender agora, até para desmistificar um pouquinho para a galera entender também. A gente ouve muito as siglas ISTs, HIV, AIDS. Sim. Né? Em que momento isso se correlaciona? Em que momento isso deixa de existir? A gente
não houve mais AIDS, houve mais HIV, só para entender tecnicamente as siglas, assim, para entender como as pessoas se comportam em relação a ela. Me explica um pouquinho. Bom, a gente ouve, né, ainda hoje em dia o termo DST, né, de doenças sexualmente transmissíveis, mas esse termo foi mudado pelo Ministério da Saúde em 2016 para IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. Por que doença? Por que infecção? Porque a doença ela é sempre sintomática. Quando você está doente, você vai ter sintomas daquela doença. A infecção, ela nem sempre é sintomática, porque, por exemplo, você pode ter se infectado com um HIV, ou com uma sífilis, ou com uma gonorreia, e isso ficar instalado no seu organismo por um tempo e não demonstrar nada, entendeu? Só que você continua transmitindo da mesma maneira. Então é importante entender essa nova sigla, a gente fala IST. Diferença de HIV e AIDS. HIV é o vírus que vive dentro do meu organismo e que, se não for tratado, ele desenvolve a AIDS, que a gente fala AIDS aqui no Brasil, né? Porque a gente teve toda uma discussão quando o HIV surgiu na sociedade brasileira, porque em línguas latinas é SIDA, com S. SIDA, de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Só que no Brasil a gente não pode falar SIDA, sabe por quê? Por causa da Nossa Senhora, da Aparecida. Das SIDAs que a gente tem pelo país, entendeu? E por conta disso, a comunicação naquela época foi designada, ajustada e falou, não, então vamos aderir à linguagem americana. Vamos falar AIDS e HIV e não VIH e SIDA. Então, tem essa diferença também. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o HIV caso ele não seja tratado. Então, tem essa diferença, as pessoas ainda confundem muito. Muita gente ainda fala termos que não podem ser mais ditos, por exemplo, aidético, que é um termo super ofensivo, né, pra gente que vive com HIV, né? Então, tem essas diferenças entre as siglas de HIV e AIDS. E hoje em dia, muita gente vive com HIV no Brasil. São mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, só que vocês não veem essas pessoas porque todo mundo tem vergonha de falar que vive com HIV ou medo do preconceito, que ainda existe muito. As estatísticas de números de HIV e AIDS são diferentes? Existem números diferentes, exatamente. Tem pessoas que vivem com HIV e que estão em estágio de AIDS e que esse estágio também pode ser revertido com tratamento correto, com acompanhamento médico, com essa questão do autocuidado todo, entendeu? Então existe essa diferença entre pessoas vivendo com HIV, estando indetectáveis, também que tem essa aba do indetectável. Eu vivo com HIV há 9 anos e estou indetectável há 8 anos e meio. O indetectável significa que, se eu estou em tratamento correto e estou indetectável durante 6 meses, ou seja, o meu nível de carga viral no meu organismo é muito baixo, com que aquele exame que a gente faz a cada semestre, ele dá um número de cópia muito baixo. E aí a gente é considerado como indetectável. Então já existem estudos comprovando, estudos internacionais também, comprovando que uma pessoa que está indetectável em 6 meses, durante 6 meses, ela já não transmite mais o HIV. Então existe essa aba da pessoa que vive com HIV, a pessoa que vive com HIV está indetectável e a pessoa que vive com HIV e desenvolveu AIDS. Entendeu? Tem esses 3 estágios. E Lucas, é muito louco. Eu vou falar agora como Edu, pessoa física normal, né? Existia muitos mitos em HIV e AIDS há 1000 anos atrás. E talvez a sociedade, de uma forma geral, hoje, em 2022, talvez entenda que isso tinha sido extinto, né, cara? Não sei se né? Talvez um mito, né? Falar, não tem mais. Era coisa da década de 80, hoje não tem mais. Até porque não se fala mais muito, né? A gente vê nos últimos anos, na última década, nos últimos 5 anos, que já não se tem nem quase campanha de prevenção. A gente já não vê. Tem muitas campanhas para inglês ver, né? Só assim, tem um cartaz ali no posto de saúde. O que eu costumo falar é que, por exemplo, aquele slogan que a gente conhece, que muita gente conhece, que é use camisinha, já não funciona mais. Essa comunicação funcionou na década de 80, na década de 90. A gente está falando com uma população que tem um cardápio de prevenção para explorar e descobrir. O use camisinha é você impor para aquela pessoa um método de prevenção que às vezes não vai caber para as relações dela, entendeu? Então esse use camisinha para mim não funciona mais, mesmo lembrando que a camisinha é o método de prevenção mais acessível que a gente tem hoje em dia, porque você encontra no metrô, no ponto de ônibus, no posto de saúde, ela é barata, ela é de graça, entendeu? Tem diversos tamanhos, então a gente tem que lembrar que a camisinha sim um método de prevenção eficaz e que tá ali disponível para todo mundo de graça.
É só um dos. Um dos. É um dos. Tipo, estar indetectável é um método de prevenção. Mas como assim, Lucas? Você vive com HIV e está indetectável e é um método de prevenção? Sim, porque se eu estou indetectável, eu não transmito o HIV para ninguém. Ou seja, a cadeia de transmissão se encerra no meu corpo, entendeu? Então também é um método de prevenção estar indetectável. Vacinação é um método de prevenção, porque tem vacina para HPV, entendeu? Tem diversas vacinas que podem auxiliar a gente a não se infectar com outras questões também. E Lucas, por curiosidade, assim, bem leigo mesmo, quando se detecta o HIV, o que é um tratamento? Me explica assim, o que é se cuidar durante esse processo? É medicação? Enfim, eu queria entender um pouquinho só pra galera que tá ouvindo entender, porque eu tô falando uma grande besteira, mas há 1000 anos atrás, talvez o tratamento era outro ou permanece da mesma forma? O famoso coquetel. O famoso coquetel. Era Eu isso, falo né? para as pessoas, eu falo, gente, Desculpa, imagina, coquetel hoje é só no bar. Só no bar, e olha lá. E olha lá. O que é o tratamento hoje para quem testa positivo pro HIV? O que é esse tratamento de se cuidar? Cara, aqui no Brasil, a gente tem diversos esquemas de combinação de tratamento que funcionam para diversos tipos de pessoas, porque a gente tem que lembrar também que cada organismo é um organismo. Sim. Não dá pra gente colocar todo mundo num pacotinho e falar que é igual, porque não é. Mas o método de tratamento que a gente tem hoje disponível pelo SUS gratuitamente também, que é importante enfatizar isso, ele é muito avançado a um nível que a gente já não tem mais efeitos colaterais. Eu, por exemplo, eu tomo um tratamento simplificado, que são 3 pílulas muito pequenininhas, que não me causam efeito colateral nenhum, mas também tem que entender os recortes, né, sociais que a gente vive, porque tem gente, por exemplo, que não tem um copo d'água para tomar seu medicamento, entendeu? Então é importante também entender isso. Mas o medicamento hoje em dia avançou muito. Existem países que o tratamento para HIV é feito já de maneira subcutânea e a longo prazo. Então você vai lá, insere um microchip embaixo da sua pele e ele vai liberar seu medicamento a cada 1 mês, a cada 3 meses, entendeu? Você vai lá e troca. Caraca. Pois é, a gente está muito avançado hoje em dia em relação ao tratamento e prevenção do HIV. O que eu costumo falar aqui é que no Brasil a gente avançou muito em muitas pautas, mas a gente não avançou na pauta da comunicação. É por isso que eu estou aqui e fazendo esse trabalho que eu faço, para informar a população de tudo isso, desse cardápio, né, que a gente tem hoje em dia. Porque quanto mais a gente fala desse assunto, mais a gente fica sabendo que em outros países já existe um tratamento avançado desse nível, mais a gente consegue cobrar dos governos, do Ministério da Saúde, para fazer com que isso venha para o Brasil, sabe? E através disso aconteçam pesquisas. Por exemplo, recentemente agora vai dar início numa pesquisa de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição injetável a longo prazo, ou seja, é um medicamento que você injeta no seu organismo e ele é comprovado cientificamente já que ele previne o vírus do HIV a longo prazo. Então você vai lá, toma uma injeção e você está prevenido do HIV, sabe? Infelizmente, essa pesquisa ela acontece em grupos específicos ainda, mas essa pesquisa precisa acontecer para ser liberada depois para a massa, né? Dentro dos processos SUS, por exemplo, além da medicação, quando se entra no HIV por ser uma... Posso falar que é uma doença sem cura? É uma doença sem cura. Sim, uma comorbidade. Uma comorbidade sem cura. Existe também algum apoio psicológico para essa galera? Tem. Não, tem, total. Tem. Quando a gente descobre que a gente vive com HIV aqui no Brasil, eu falo que o HIV para mim foi uma bomba e ao mesmo tempo foi um presente. Porque eu ressignifiquei a minha existência. Eu comecei a entender melhor o que é ser... Porque mexe com a cabeça pra cacete, né, cara? Cacete, é muito mais a cabeça do que o organismo. Com certeza. Hoje em dia é muito mais a cabeça do que o organismo. Eu estou debilitado, preciso comer, não tenho força. Não é isso fisicamente. Não. Pode ser que em alguns casos avançados tenha isso. Com certeza. Mas o psicológico acho que é o primeiro baque, né, cara? O maior preconceito é a falta de informação e toda essa questão que as pessoas ainda não sabem lidar bem. Porque hoje em dia o tratamento está muito avançado, não se tem tantos efeitos colaterais. Mas o serviço de saúde público fornece para quem vive com HIV todo esse suporte psicológico, de nutrição, de alguém para acompanhar o seu organismo, para você fazer exercício físico, entendeu? Tem uns pontos que a gente precisa ter na nossa rotina que quem descobre o HIV costuma ter mais, entendeu? Costuma ter mais contato. Por exemplo, tem pessoas que não vão ao médico faz 4, 5 anos porque não ficou doente, mas também não vai. Não tô doente, mas também não vou. O brasileiro não faz check-up pra porra nenhuma, se automedica, né? O santo Google, né? O Dr. Google, né? Exato. Eu tô com uma dorzinha, vou ver o que é. Eu era assim. Eu era assim até descobrir o HIV.
Aí depois eu comecei a entender melhor sobre esse ambiente do autocuidado, de não me automedicar, entendeu? Porque às vezes eu tô com uma febre, mas não é só uma febre. Se o meu corpo tá gritando uma febre aqui, é porque tem alguma coisa errada e eu preciso investigar isso. Então eu costumo falar que a população brasileira ainda está muito educada erradamente para as questões do autocuidado, e isso a gente tem que ir mudando aos poucos. Então é um processo, é devagarzinho, é de formiguinha, mas todas as pessoas que vivem com HIV hoje no Brasil têm o seu tratamento garantido pelo SUS, por mais que a gente tenha visto diversos cortes acontecendo, cortes milionários na compra de medicamentos. Inclusive vou já aproveitar aqui o espaço para falar que amanhã no Teatro Municipal às 10 da manhã a gente vai se reunir para tentar reverter esse quadro, né, essa situação que foi feita para o ano de 2023, que foi cortada uma verba de milhões na compra de medicamento, e isso já está afetando algumas populações em extremos do país. Tem população que está tendo que buscar o medicamento a cada 15 dias, porque ele está fracionado, a cada 30 dias. Ah, mas é tranquilo, vai lá e busca o medicamento. É tranquilo para algumas questões, para o HIV nem tanto. Porque como que você vai, por exemplo, chegar no seu ambiente de trabalho e falar assim, eu vou lá no meu posto de saúde buscar meu tratamento para o HIV. Não é qualquer trabalho que vai aceitar isso. Não é qualquer grupo social que vai entender isso numa tranquilidade. Os preconceitos existem demais. Isso, e aí esse corte de verba, esse fracionamento do nosso medicamento, dificulta o acesso da população ao tratamento, pode fazer com que pessoas abandonem seu tratamento, revertam um quadro de indetectável e intransmissível para transmissível e possam desenvolver AIDS, entendeu? Então a gente tem que ficar muito atento com essas questões também, políticas e públicas. E pegando esse gancho, Lucas, só pra galera entender, pra gente falar de forma pedagógica mesmo. Sim. A evolução da falta do tratamento pro HIV que está no seu organismo indetectável se tornar AIDS, o que quer dizer isso pro indivíduo que tinha o HIV e evoluiu para AIDS? Essa evolução faz com que aconteça o quê? Cara, no organismo? A AIDS em si não é uma doença, né? Ela é uma síndrome que ela enfraquece todo o nosso sistema imunológico. A AIDS não mata. A AIDS não mata. O que mata são as doenças oportunistas. Perfeito. Que a AIDS abre as portas. A AIDS é como se fosse uma porta. Ela pega e fala assim, tá aberto, o sistema imunológico tá enfraquecido. Pode vir tuberculose, pode vir câncer, pode vir diabetes, tudo que você tiver, até uma gripe que você tiver, se você tiver em estágio de AIDS, né, que é essa síndrome da imunodeficiência adquirida, você pode desenvolver um quadro muito mais grave, entendeu? Então a qualidade de vida que uma pessoa indetectável tem, vivendo com HIV indetectável, tomando seu medicamento diariamente, vivendo sua vida normal e desenvolvendo AIDS, é uma diferença gritante, porque tem pessoas que precisam ficar internadas por semanas para tentar reverter esse quadro. Às vezes o medicamento de via oral não funciona mais e vai ter que ser tomado um medicamento de intravenoso, entendeu? Então o processo de você deixar de estar indetectável para desenvolver AIDS é um processo muito doloroso e triste de ver, mas infelizmente no Brasil, por falta de informação, por falta de acesso à saúde, a uma qualidade de vida, ainda morrem cerca de 12 mil pessoas por ano em decorrência da AIDS. E aí quando a gente vai dar uma filtradinha nesses números, né, a gente vê que essa população que está morrendo é uma população preta, periférica, LGBTQIA+, trans, travestis também, que o Brasil já é o país que mais mata, pelo 13º ano consecutivo, o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então são ferramentas de genocídio na nossa população que a gente precisa se atentar e se informar para que esses números, esses dados de 12 mil mortes caiam para 10, caiam para 5, até a gente chegar num estágio que a gente não tenha mais mortes. Não era para ter. Teoricamente, não era mais para ter ninguém morrendo por conta do desenvolvimento de AIDS, sabe? Porque a gente tem tecnologia de tratamento avançadíssima. A gente tem hoje qualidade de vida nas pessoas que vivem com HIV. Infelizmente, tem as questões sociais que desenvolvem depressão em muitas das pessoas que vivem com HIV, insegurança, medo de ficar sozinho, medo de poder comunicar sobre a sua sorologia. Então, isso desenvolve, às vezes, outros problemas. Muitas pessoas, às vezes, me falam da cura, né? O que você acha da cura? A cura vai vir, a cura vai chegar. Eu falo, gente, antes da gente curar o HIV, a gente precisa curar o psicológico das pessoas que vivem com HIV. Porque de nada adianta. Eu chego, toma aí, cura. E aí a pessoa desenvolveu depressão nesses 10 anos vivendo com HIV. Tem gente que vive com HIV já há 30 anos, há 40... Tem gente que com HIV tem 40 anos, né? Na sociedade. Tem gente que vive com HIV há 40 anos. Tem pessoas que nasceram com HIV na década de 90 e que vivem com HIV até hoje. Então, assim, como que você vai dar a cura para essa população, sendo que o psicológico dessa população está afetado? Então, mas daí pega aquilo também, né, Lucas? É a cura ou é o cuidado para não ter? Porque tem isso também.
também, né? Exatamente. É que é muito fácil falar assim, cara, eu vou continuar. Eu vou viajar agora, tá? Eu vou continuar, sei lá, bebendo pra cacete, porque no dia seguinte eu tomo um remédio pro meu fígado e ele tá curado. O problema não é o remédio que cura o fígado. O problema é o beber pra cacete. Né? Então, assim, é uma hipocrisia do caramba a gente falar disso nesse sentido, né, cara? Então, assim, a cura. Tá, mas a cura do quê? Daquilo que eu tô promovendo? Sim. Porque quando você fala... a pessoa desenvolve... Sei lá, a pessoa tá com câncer. Cara, ela não escolheu aquilo. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Né? E querendo ou não... Ela não teve como prevenir aquilo, né? Em alguns casos, sim. Por exemplo, quem fuma pra caramba, quem bebe pra caramba, aí não tem como, né? A pessoa tá pedindo também. Mas e as ISTs, o HIV, enfim, a gente não pode generalizar, mas a maior parte dos casos é pro método de prevenção. Sim. Não nasce na hora, né? Não surge no seu organismo, na sua vida do dia pra noite. Exatamente. Né? Pode ser por acidente, pode ser por uma relação, comportamento mesmo, pelo parceiro, pela parceira, por N motivos, que pode ter acontecido acidente, mas acidentes que poderiam ser evitados. É o que eu costumo falar hoje em dia nos meus conteúdos que eu crio na internet. Eu falo, gente, eu já tô falando aqui pra uma massa. Eu fiz uma pesquisa breve uma vez. Hoje em dia, o meu perfil no Instagram é o perfil que mais concentra pessoas vivendo com HIV aqui no Brasil. Assim, isso eu falo tranquilamente, porque... Só que eu não quero mais falar pra quem vive com HIV. Porque quem vive com HIV tá se tratando, tá atento com o que tá acontecendo. Eu quero voltar e falar assim, HIV é uma pauta de todas as pessoas. Sim. Porque se você se relaciona intimamente com qualquer pessoa, você já corre risco de se infectar com HIV. Qual as estatísticas de hoje comparado à década de 80 e 90? Hoje é criança, é jovem, é mais velho, é pelo sexo ainda, é por droga... Quais são as estatísticas hoje? Hoje em dia, a prevalência de novas infecções é via sexual. Isso é um fato. Tá. Ainda são? Ainda são via sexuais. É a prevalência maior de novas infecções. Os dados têm aumentado muito em grupos como terceira idade, melhor idade, né? Sim. Muita gente acima de 50, 60 anos descobrindo HIV. Agora, seja por falta de testagem também, porque essa população nunca resolveu se testar e aí às vezes desenvolveu o quadro de AIDS ao longo desses anos e aí quando testa já está avançado, entendeu? Ou seja também pelo comportamento sexual desse grupo, né? Porque as pessoas estão envelhecendo, só que as pessoas hoje em dia estão envelhecendo com mais qualidade de vida, com uma vida sexual mais ativa, entendeu? Em tudo é uma prevalência e os números têm aumentado cada vez mais nesse grupo de terceira idade. Só que também tem aumentado no grupo jovem. Pessoas com 14, com 13 anos, com 15 anos descobrindo HIV. Mas ainda sexual também? Sexual também. Também. A gente vive numa sociedade onde os adolescentes estão começando cedo. A gente entra em aplicativo de dancinha, a galera tá dançando música com conotação sexual. Total. Entendeu? Então, assim, a gente precisa... Triste isso, cara. Então, é triste. Eu sou o tipo de pessoa que não é moralista. Eu sou uma pessoa que fala de tudo, né? Eu troco maior ideia sobre tudo. Essa população pode ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de música, a esse tipo de filme, mas o que a gente precisa falar é que essa população jovem, principalmente, precisa vir de uma demanda de educação sexual nas escolas. Sim. Isso é um fato. A gente precisa. Mas vai ensinar a criança... Não é ensinar a criança a transar. A gente vai ensinar a criança a prevenir, a falar... E não previne só ISTs, a gente previne, inclusive, abuso e assédio sexual. Sim. Sabe, se a gente ensina para uma criança a zona das áreas do corpo dela, onde pode ser tocado, onde não pode ser tocado, o que ela tem que fazer caso alguém abuse sexualmente dela, para quem ela tem que falar, entendeu? Isso tudo é educação sexual. Aliás, um beijo nesse momento especial para Ana Luísa Calisto, a nossa parceiraça que fala aqui sobre educação sexual infantil. E ela... O primeiro Rios dela viralizou, o Lucas mandou mensagem. Ah, é? Sim, foi a partir dela. Foi a partir dela. A gente falou sobre carinho de verdade, carinho de mentira. Sim. Até a gente tem o semáforo, né? Das zonas vermelho, amarelo, verde, enfim tal. Foi a partir dela. Oi? Você não deu presente. Nossa, eu não dei presente pra você, Lucas. Como assim, cara, 2 semanas sem fazer podcast. Esse narigudo esquece das coisas, cacete. Ô, Fernando, não lembra? A Luísa lembra depois de meia hora. Eu tô ferrado com esse meu time. Vocês estavam conversando, eu falei... Outro papo fluiu, né? Desculpa. Momento presente para o Lucas. Eita, o que vem aí? Cafezinho Aromas de Bragança, o melhor café do mundo. Mandou aqui pra você. Que tudo. Olha ali, ó. Café Aromas de Bragança.
Tudo bem? Tudo, gente. A Total Grass, a marca tá fácil aí, Fê, pra gente pôr na tela? Tá fácil, tá fácil. Vamos pôr a Total Grass, a marca em grama sintética, que apoia esse programa, que mandou pra você também um tapetinho de grama artificial. Que da hora. Vou colocar na minha sacada. Foi não, tá Nossa, que artificial, é isso incrível. aí, Obrigado, é isso aí. gente. Que E, tudo. e o presente oficial do canal, que não se vende, todo mundo quer comprar, os meus amigos querem. Amigos do Edu, que estão em churrascos comigo, em festa, final de semana, falam assim, Edu, quando eu vou ganhar isso? Se um dia você for entrevistado, você vai ganhar. Lu, você tem esse presente? Não. O Fernando tem. Por que o Fernando tem? Porque ele já foi entrevistado. Então, Lucas, o boné oficial do podcast. Olha só, de boné eu gosto, hein? O boné oficial do NapaCast. Que tudo, O ó. boné oficial do NapaCast. E obrigado aos parceiros aí que presentei os nossos convidados. E se você quer trazer sua marca pra nós aí, nos procure. É isso, Lu? Momento merchan. Onde eu tô, Fê? Tô na minha câmera? Minha câmera. Você. Estou falando com você agora. Empresário, tem uma marca, tem enfim, tal. Traga sua marca para o NapaCast. A gente está alcançando números exorbitantes agora, graças a Deus. Nessa semana que passou agora, mais um Reels batendo 1,5 milhão, Reels com 6 milhões, TikTok 1, 2, 3 milhões. A gente está crescendo muito. E quem sabe a sua marca aqui pode nos ajudar. Não é para a gente ganhar dinheiro, mas é para a gente conseguir trazer convidados, fazer essa produção maravilhosa. Então a gente, se você quiser, nos procure, que será uma honra ter sua marca aqui. Voltando para o... Esqueci dos presentes, sacanagem. Enfim, quando você fala de educação sexual, Lucas, e eu vou falar como pai também, eu vou falar como pai e como filho. Sim. Né? Eu acho muito importante isso. Eu sempre bato nessa tecla e continuo batendo pra você, pai, mãe, que tá ouvindo esse podcast, um leve puxão de orelha. As pessoas têm uma vergonha enorme de falar de sexo. De tudo. Eu sou um caçula de 6 irmãos e meus pais velhos. Então, quando eu tinha 15 anos... Quando eu tinha 15, meus pais tinham 60. Sim. Perfeito. Eu nunca tive um papo com os meus pais disso, cara. Nem eu. Nunca. Os meus pais também Nunca. não. E aí o papo era onde? Na escola, com o professor? Não. Com os amigos, com as amigas. Era um mais avançado. Falava, cara, você não sabe o que aconteceu. Ah, é? Ah, não sei o que, tal. Ah, não sei o que. Ah, fala, caraca. Né? Eu vou falar como adolescente agora. E sem vergonha alguma. Eu me recordo... De em algum momento na escola, em algum momento, a gente ganhar um preservativo no saída da escola, ponto, chegar em casa, ler e entender se tinha um manual, entender o porquê era aquilo. E tudo aquilo sozinho. Sozinho. É. E aí, assim, a busca pela informação, na minha época, né, não tinha Google. Não tinha Instagram, não tinha influencer falando, não tinha nada. Era às vezes alguma notícia. E o jovem não acompanha a notícia. E assim, vamos fazendo o que dá. E aí, e isso pra tudo, né, Lucas? Sexo, droga, álcool, cigarro, que não deixa de ser uma droga, né? Mas o álcool, que acho que a principal droga do Brasil ainda é o álcool. Sim, os jovens estão bebendo cada vez mais cedo, né? Eu fico chocado. Cada vez mais cedo. Você vai dar um rolê na Augusta, 5 da manhã, você fala, gente, quantos anos essa molecada tem? Bebendo. Caída na sarjeta. Eu falo, meu Deus. E bebendo muito. Muito. E aí eu falo, a educação sexual, igual você fala, e eu queria ter uma discussão contigo disso agora. Eu acho que a educação sexual, estar na escola é algo fantástico. Sim. Mas o papel da família tá foda demais. Eu acho que a família tá pecando muito nisso, cara. Quando você fala como comunicólogo da comunicação, e eu falo isso muito pros jovens num projeto de bullying, de combate ao bullying que eu tenho, que a nossa principal arma é a comunicação, é o diálogo. E as pessoas estão transferindo essa responsabilidade, às vezes, 100% pra escola. E os pais não estão cumprindo o papel deles em casa. Porque o pai chega pro jovem e fala, e aí, filhão, beleza? Beleza. E aí, filha, beleza? Beleza. Tá beleza. O filho que o filho falou que tá beleza, ele tá beleza. Tá beleza. Ah, meu filho... E a cabeça do jovem cheia de dúvida, tudo acontecendo ali. no mundo tal. Jovem, eu tenho uma médica infectologista que eu amo ela, que é a Márcia Rachid. Ela é sensacional. Ela fala num trecho do filme Carta para Além dos Muros, que tá disponível no Netflix, que é sobre a história do HIV no Brasil. Ela fala, jovem é jovem. Jovem é vulnerável. Jovem se coloca em perigo. Jovem se coloca em lugares de vulnerabilidade. Total. O jovem é assim. O jovem quer testar. Até eu com 30 anos, às vezes, faço isso. Faz umas loucuras. Entendeu? E faz umas loucuras. Mas E aí, e tá onde isso? Quando eu falo pra você, pai, mãe que tá lá, pai, mãe responsável, figura de cuidado, como a Ana Luísa diz. A Ana Luísa me ensinou que não é responsável, é figura de cuidado do jovem, da criança e tal. Observa o seu filho, tal, sua filha, enfim. Ah, tá lá no quarto quietinho. Que belezinha. Hoje em dia... Tá lá no quarto quietinho fazendo o quê?
Hoje em dia tá maluco Às o vezes negócio. tá vendo uma coisa maluca, Sim. às vezes tá tentando descobrir algo que ela não sabe o que é e não tem com quem tirar essa informação, às vezes tá se mutilando, né? Tá se cortando, enfim tal, às vezes com uma depressão fudida. Às vezes tá ganhando dinheiro com o próprio corpo. O próprio corpo lá. Dentro do próprio quarto ainda fala, ganho dinheiro com game. Tô game. fazendo um jogo aqui. E Na verdade, ninguém não. sabe, Ninguém faz cara, ideia. né? E aí, assim, onde esse jovem sabe o que é uma ST? Pois é. Onde sabe o que é um HIV? Onde sabe o que é um alcoolismo? O que é um tabagismo? Não sabe, né, Lucas? Não sabe. Não sabe, Não cara. sabe. Falta informação pra caraca, bicho. O que eu costumo notar é que eu sinto que a galera, os jovens de comunidade, de periferia, eles estão muito mais reunidos e organizados do que o jovem que não é dessa zona, entendeu? Porque o jovem que não é dessa zona, ele passa o dia inteiro no PlayStation dele, no videogame dele, no quarto dele, não tem Celular. tanto contato com o celular. A galera da periferia, da comunidade, Recebe um turbilhão de informação. recebe um turbilhão de As informação, ONGs, entendeu? um monte de gente, Então, né, quando cara? eu vejo, por exemplo, o ONG, hoje em dia o cenário ballroom aqui no Brasil está crescendo muito, principalmente no público LGBT. O que seria esse cenário ballroom? Para quem não tem noção nenhuma, assiste Pose. É uma série que tem e conta essa história. Ballroom é um cenário de uma população que sempre foi vulnerabilizada lá nos Estados Unidos e eles resolveram se reunir para criar um cenário de resistência mesmo, de pessoas pretas e latinas e LGBTQIA+. E isso tem crescido muito aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que são as balls, né? Que são esses bailes que costumam ter. Linda Quebrada citou também isso no Big Brother, sobre as balls, sobre as houses, as casas de acolhimento que foram criadas. E essa galera da periferia, essa galera latina, preta, tá tendo mais informação porque eles estão vivendo esse cenário, saca? Então você vê, às vezes, uma galera desses lugares que estão sabendo falar sobre IST tranquilamente. Hoje em dia a gente tem um serviço que chama PrEP 1519, que é a PrEP, aquela que eu acabei de citar aqui, para adolescentes de 15 a 19 anos. E aí esse adolescente de 15 anos que já está se relacionando sexualmente, ele tem essa disponibilidade de se tratar com a PrEP sem autorização dos pais, que também é uma barreira. Porque como que ele chega, por exemplo, numa família tradicional, às vezes religiosa, e fala, tô me relacionando, vou tomar um medicamento para prevenir o HIV. Nossa, acabou para ele. Aí ele é expulso, aí ele sofre violência, aí a gente vê todos aqueles dados que a gente já tem noção aqui no Brasil, né? Mas é engraçado quando você fala isso, porque realmente, né, quando a gente pega as comunidades mais carentes, a gente vê um turbilhão de informação, porque tudo vai para lá. Né? Então, assim, a ONG tal, o palestrante tal, a informação tal, a marca, a empresa tal patrocina um evento XPTO de tal tema. É uma carga de informação muito grande. Sim, a favela é uma grande potência. Inclusive, grandes artistas saem de lá, né? E profissionais e incríveis e tal. E aí, quando você entra, talvez, em outras tribos, né? Talvez com poder aquisitivo maior, em colégios particulares, enfim, tal, não se fala. Não se tem informação. Nadinha. Né? Eu tive... às vezes você vê cá, assim, a criança ou adolescente, enfim, envolvida numa descoberta por uma vulnerabilidade. Será que é falta de informação? Será que é falta de cuidado? Será que é o medo de falar? Porque existe esse medo de falar de tudo, né, cara? O jovem tem medo também. Sou num colégio particular conservador. Por que eu vou trazer um cara pra falar de HIV pros Um gay adolescentes? pra falar de HIV para adolescente, você tá louco? Ou vou trazer uma pessoa pra falar sobre alcoolismo, né? Talvez aquele medo. Se eu falo, eu gero uma curiosidade, mas se eu não falo... E aí, às vezes, tem até lugares, eu já palestrei em escolas, né? banho. Palestrei em escolas públicas, escolas particulares e faculdades. Tem lugares que geram um certo desconforto a nível do pai e da mãe chegar e falar assim, por que vocês estão levando alguém pra falar de HIV pro meu filho? Entendeu? Meu filho não se... Como pode, cara? Sabe, meu filho não tem... Como não, gente? Nasceu do filho de chocadeira? Sabe? Nasceu através do sexo. A gente veio do sexo. Ô, a gente Lucas, precisa falar de sexo. até quando você fala que você descobriu, foi com 9 anos atrás. 9 anos atrás. Até 9 anos atrás, na sua adolescência, qual a carga de informação que você tinha? Nenhuma. O que eu lembro, aquilo que eu tava falando da escola, né, da época da camisinha. Eu lembro de uma enfermeira chegar na escola com uma fruta, uma banana, e falar, a camisinha se coloca assim. Acabou. E aí distribuiu pra galera, no intervalo todo mundo fez bexiga, balão, jogou a camisinha pra cima, o que acontece muito no carnaval, né? Que a gente vê camisinha voando pra lá, camisinha voando pra cá. Eu falo, gente, é isso que eu tinha de informação na época. E eu lembro que quando eu descobri o HIV, eu fui ter essa consciência aos poucos, né? Que a gente vai resgatando as memórias. Eu lembro que minha mãe, eu vou entrar agora num quadro mais social mesmo, de como foi construída essa imagem do HIV. Eu lembro quando eu falei pra minha mãe que eu era gay. Falei, mãe, sou gay, é isso aí.
Beleza? Falou assim, tá, eu aceito que você seja gay, vou continuar te amando, eu só não aceito que você se envolva com crime e tenha doença. Na hora que ela falou tenha doença, na época, eu falei, não, mas imagina. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu falo, por que minha mãe vinculou o ser gay com doença? Aí eu puxei todo o histórico, fui estudar pra um cacete, pra entender a construção midiática que foi se construindo em cima da pauta do HIV desde a década de 80. Peste gay, o câncer cor-de-rosa, doença que assola os homossexuais na cidade de São Paulo. E aí isso foi construído na década... histórico disso. Isso tem um histórico, isso tem notícias. Se vocês quiserem colocar essas pautas, vocês digitam no Google, você encontra isso tudo. E aí isso na década de 80 e década de 90 foi construído tão forte que as pessoas acreditaram que HIV é uma pauta só de gay, só de travesti, só de pessoa LGBT. Então um homem heterossexual, não, HIV é coisa de viado, eu não vou nem me testar. E ele não se testa. Então esse vínculo da doença com a comunidade LGBT foi tão intensa que desdobrou até hoje nas violências que a gente sofre hoje. Porque se uma travesti é morta, queimada viva em praça pública, ou se um gay leva uma lampadada na Paulista, é porque a sociedade lá atrás construiu a imagem de que somos corpos sujos. Eu acho engraçado, inclusive, quando uma pessoa fala, eu vou me testar para HIV, aí ela se testa, aí dá não reagente. Tô limpo. Aí eu falo, epa, peraí, significa que eu tô sujo, então? Então essa ideia que foi construída de que somos uma população suja que dissemina doença atrapalhou tanto na construção social do país que fez com que a gente seja o país que mais mata LGBT no planeta Terra. Caraca. Entendeu? Então, assim, esse é o ponto que eu mais gosto de falar, nessa desconstrução da nossa cabeça sobre o que é o HIV e quem que ele atinge. O HIV não é inteligente o suficiente para falar, vou escolher. infectar, vou escolher. Esse daqui, não, esse aqui, ele tá... Não, é sobre comportamentos. Se a gente tem comportamentos de mais vulnerabilidade, é óbvio que a gente vai estar mais vulnerável para se infectar com HIV. Se a gente se relaciona sexualmente há 10 anos e nunca se testou, vai se testar. Porque assim, não é possível isso. Você comentando que você chegou, né? Um dos maiores métodos preventivos é a testagem, né, Lucas? Ao meu ver, o maior método de prevenção e o mais importante que a gente tem atualmente é a testagem para HIV. Como funciona a testagem hoje? Hoje, por exemplo, a pessoa que vai fazer um exame de sangue de rotina, ela pode ir para o médico e falar assim, inclui a testagem? Pode, inclusive deve, porque, por exemplo, tem mulheres que vão em ginecologista, que o ginecologista casadas, por exemplo, no ginecologista não pede teste de HIV. Você está casado, já faz 20 anos. Nem inclui na testagem. Tem mulher que precisa pedir para o ginecologista para colocar o teste de HIV junto. Porque na cabeça do ginecologista, HIV ainda é uma doença de gay, e se ela está casada, ela não corre risco. Mas aí a gente vem com esses dados da terceira idade, aumentando novos casos de HIV. O seu João tá lá em casa com a Dona Maria, aí do nada o seu João resolve dar uma escapadinha ali, porque né, ele tá com a vida sexual ativa ainda, e ele volta para casa e a Dona Maria se infecta junto com ele. Então, assim, é uma historinha que eu costumo contar, mas que é real e tá acontecendo. Eu vi um episódio desse naquela série sobre pressão, que era, se eu não me engano ainda, posso estar falando uma grande besteira agora, se a galera me julgar depois no YouTube, dane-se também. Mas, se eu não me engano, acho que os atores eram... Eu acho que era o Ari Fontoura com a Arlete Salles, se eu não me engano. E na série ela vai para algum exame, e daí fazem a testagem nela e fala assim, viu? Quem é seu parceiro? Isso aqui? E aí volta... E ela olha para ele e fala, cara, por que você fez isso? Sim. Né? E assim, com uns 80 anos de idade, 70 anos de idade... Todo mundo é vulnerável a se infectar com IST. Se você tá se relacionando sexualmente, você tá vulnerável a se infectar com IST. Entendeu? Não tem como você falar, mas eu uso camisinha. A camisinha ela é um método preventivo super eficaz, super acessível, mas que não é 100% seguro. Nada na vida é 100% seguro. A gente pode estar aqui agora e do nada cair um avião aqui, entendeu? Sim. Nada na vida é 100% seguro. A gente não pode botar todas as nossas esperanças em um único método. Por isso que eu falo, você está se relacionando sexualmente, a primeira coisa, vai se testar. E aí, por que eu falo que é mais importante? Porque se você está indo até o serviço se testar, você está tendo contato com esse universo. Se você tem contato com esse universo, você vai entender mais sobre o uso do preservativo, vai entender mais sobre o uso do gel lubrificante à base d'água, que é muito importante, seja com preservativo ou seja sem preservativo. Mas como assim, Lucas? O gel lubrificante é um método de prevenção sem preservativo? Sim, porque se ele é à base d'água, ele faz com que os nossos fluidos corporais se diluam. Então os riscos de você ter microcorte ou se infectar com alguma infecção sexualmente transmissível é muito menor porque seus fluidos estão
estão sendo diluídos, entendeu? E com o preservativo faz com que fique mais gostoso, deslize, não tenha incômodo, entendeu? As pessoas relaxam melhor. Então, assim, aí você vai começar a ter mais contato com esse universo a partir do momento que você se testa, porque você vai estar dentro do serviço de saúde. E aí você vai descobrir PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Tipo, transei sem camisinha. Tenho até 3 dias, 72 horas, para buscar o serviço de saúde e solicitar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é um medicamento que você toma durante 28 dias e esse medicamento faz com que o vírus do HIV não se instale no seu organismo. Caraca, repete isso de novo, que isso é importante. Informação, como é que fala? Informação pública, não, é informação utilidade sociedade. Pública, isso é. Utilidade pública. E muita gente não sabe. Explica de novo com calma. Com calma. PEP, que a gente tem a profilaxia pós-exposição. Isso tem no Sistema Único de Saúde? Sistema Único de Saúde, Posto Santa Saúde. Casa, Posto de Saúde, SAI, CRT, CTA. Todos os lugares possuem a PEP. E a PEP é de uso emergencial, né, que a gente fala. Então, por exemplo, um médico se cortou e teve contato com o sangue do paciente, ele vai tomar PEP. Uma pessoa se acidentou no trabalho e teve contato com sangue de outra pessoa, ele vai dar início na PEP. É um uso emergencial. A PEP é um medicamento que ele é tomado por 28 dias seguidos, você precisa seguir essa regra, e que ele pode ser buscado até 72 horas. Os estudos pós o contato sexual ou pós o contato com sangue por um acidente. Então, assim, não tem desculpa. Por exemplo, mas na sexta-feira eu fui pra balada e aí sábado e domingo o serviço não tá aberto, mas segunda de manhã dá tempo ainda. Vai na segunda de manhã, entendeu? E busca esse medicamento. E aí você toma esse medicamento por 28 dias e ele vai evitar com que o vírus do HIV se instale no seu organismo. Tipo, muita gente não faz ideia disso. Eu não fazia. Na minha época já existia PEP, quando eu descobri o HIV. E eu não sabia que tinha PEP. Porque se eu soubesse, naquela noite, onde eu me expus, que eu saí da balada, da festa de faculdade, louco, e fui pra casa de um cara me relacionar sexualmente, se eu soubesse disso, eu tinha ido no outro dia, sabe, tomar PEP. E talvez eu não estaria aqui hoje falando de HIV e vivência. Mas aí, Lucas, quando você fala isso, como jovem, você e grande parte das pessoas acreditam que isso possa acontecer? Como assim? Por exemplo, eu tive a relação, eu deveria ter ido buscar a PEP, ou assim, não. Não, isso acontece muito. Imagina, comigo. Isso vai acontecer lá. Imagina, então, é o pensamento, né, que eu tinha na época. Quando chegou, porque eu descobri o HIV através de um proctologista, porque eu fui no proctologista depois de meses tratando uma hemorroida, que eu achei que fosse hemorroida, porque eu liguei pra minha mãe, fui no Google, falei, tô com um negócio aqui no ânus, fui no Google, deve ser hemorroida, passa a pomada tal, toma remédio tal. Por isso que eu falo, gente, não se automediquem, porque pode ser outra coisa, entendeu? E aí passei meses sofrendo, meses. Aí eu falei, não, gente, eu preciso marcar um proctologista. Marquei um proctologista, ele analisou, ele falou assim, tá bem pequeno, mas isso aqui não é uma hemorroida, vamos pedir os testes de ISTs, né? Aí veio sífilis reagente e HIV reagente. Quando ele me deu esse resultado reagente para o HIV, eu fiquei assim, gente, mas por que comigo? Porque HIV, na minha cabeça, era uma coisa de gente preta, periférica, sem informação, presidiário, puta, entendeu? Passava tudo isso na minha cabeça, tudo, menos eu, um menino, na época, né, que estava estudando, fazendo uma faculdade, bem informado, tinha uma família estruturada. Por que comigo? Por que comigo? Entendeu? Então, quando eu tive esse baque, né, do tipo, cara, não é só com esse público que acontece, não é só com essa população. Todo mundo tá suscetível a se infectar com HIV. Tanto que nesses 7 anos falando publicamente, eu recebo muita mensagem de muitas pessoas, inclusive mulheres casadas com filhos já, sabe? Do tipo, meu marido não vive com HIV, eu vivo com HIV e meu filho nasceu sem o HIV. Olha que incrível. Hoje em dia a gente não tem mais casos de crianças nascendo com HIV. Ou pelo menos não deveria ter, né, em algumas regiões. Porque é tão desenvolvido que não precisa mais estar acontecendo isso. Mas o HIV não escolhe um grupo específico. Então todas as pessoas estão suscetíveis. Conheço histórias de famílias que vivem com HIV. O pai, a mãe, o filho que nasceu com HIV. E tem um irmão que não nasceu com HIV porque nasceu numa época diferente, mais avançada. Então assim, existem pessoas... A gente está transitando. A gente transita do lado das pessoas que vivem com HIV o tempo todo. Quando você fala do... PEP? PEP, PEP. Quando você fala PEP, eu acho que muitas pessoas desconhecem isso. Desconhecem, total. Mas aí vale a ressalva, né? Por mais que conheçam a partir de agora,
Mas continua com aquela... Ah, mas não precisa. Comigo não precisa. Comigo não vai rolar isso, não vai rolar Sim, isso. esse pensamento acontece muito. Dentro das outras ISTs, o que hoje é mais comum em 2022 Brasil? Sífilis. Sífilis. Sífilis tem aumentado muito O que é a sífilis? o número de casos. Sífilis é uma infecção também sexualmente transmissível. Ela desenvolve no seu organismo, ela aparece através de umas manchinhas, né? As pessoas costumam ter os primeiros sintomas, manchinhas na palma da mão, manchinhas na planta do pé, aumento nos gânglios do pescoço, da virilha, febre também. E isso some. Se você não vai no médico, você não analisa, você não tem esse autocuidado de olhar seu corpo, vai passar uma semana, 2 semanas, vai sumir aquela feridinha no pênis, aquela feridinha no ânus, na vagina, entendeu? Isso vai sumir. Só que aí não vai sumir do seu corpo, porque você não tratou. E aí isso vai ficar inativo ali, você não vai ter mais reação daquilo, mas você vai estar infectando outras pessoas. E isso vai crescendo dentro do seu organismo a ponto de atingir seu cérebro e você ficar com grave problema cerebral. De você ficar cego, entendeu? Por exemplo, por conta de sífilis. Caraca. Então, assim, a sífilis tem sido um grande problema na sociedade atualmente. O tratamento é feito com penicilina, que é a bezetacil, né? A gente precisa lembrar que existe tratamento para tudo. O que a gente tem que fazer é buscar profissionais de saúde. Não tem essa ideia de que, eu só vou, só vou no médico quando eu tô doente. Não, gente, o médico é uma rotina. A pessoa deveria ir no médico pelo menos uma vez por ano. Mas não se cuida, E tem né, gente que cara? não vai, já faz 5, 6 anos não vai no médico. Faz check-up, não faz nada, né? A mulher ainda vai, porque a mulher é meio que obrigada, né? Tipo, ela começou a menstruar, a mãe já pega e já leva no... Mulher, não, né? Pessoas com vagina, porque tem homens trans também hoje em dia, a gente precisa lembrar dessa população. Mas a pessoas com vagina vai até o médico a partir do momento que tá menstruando. E aí isso se torna uma rotina. Agora o homem, cisgênero, Não vai. sabe? Não vai. Não vai, porque... e tem essa construção social também, né? De que o homem é o provedor, o forte, Não é sabe? assim, Esse né, machismo estrutural que a gente vive, do que o homem sempre tem que estar bem, nunca fica doente, não é vulnerável. E vira uma grande chacota, né, Lucas? Sim. A gente vai entrar em novembro agora. Novembro azul. Ah, mas eu não tô na idade ainda, eu não tô na faixa etária, eu não tenho que ir, imagina, gente. eu faço de sangue, eu não posso fazer exame, eu não posso isso aqui. Um preconceito tão bobo, né, cara? Tão bobo, né? Eu falo com seriedade, né? Eu perdi meu pai há 2 anos, oriundo de uma metástase que se deu por um câncer de próstata. Nossa. Que poderia ser evitado. Que poderia, né? Então, não tô falando nem de ST, mas assim, exame de rotina, Sim. exame de cuidado, estágio avançado, o que for. Mas é realmente esse cuidado. Quando você fala de autocuidado, é pra tudo, né, cara? E a galera não se cuida. E o jovem, muito menos, né? Porque eu sou jovem, tenho meus 18, 20 anos, tô na flor da idade, Tranquilo. tô malhando, tô comendo, tô super bem, me alimento bem pra cacete e tal. Não precisa ir no médico. E não vai acontecer nada comigo, Nada. porque o jovem é invulnerável, Eu tenho um ele se escudo. sente, né, invulnerável. Então, isso acontece muito. E quando eu falo de autocuidado, às vezes as pessoas falam, porque eu tenho muito essa questão do autocuidado, né? Recentemente eu fiz uma cirurgia de retirada de varizes, que eu poderia estar fazendo daqui 10 anos, daqui 15 anos, poderia. Mas talvez se eu fizesse daqui 10 anos, 15 anos, foi o que minha médica falou. Eu desenvolveria uma trombose, entendeu? Talvez eu tivesse uma complicação maior disso. Então o que eu falo, aquela famosa frase da avó, é melhor prevenir do que remediar, ela funciona até hoje. Então a prevenção é o melhor caminho para tudo. Não só para as ISTs, sabe? Você precisa fazer um acompanhamento médico, você precisa ir num ginecologista, você precisa ir num proctologista, num urologista, sabe? Num cardiologista, num neuro, entendeu? A gente precisa ter esse autocuidado com o nosso corpo, porque isso aqui é uma máquina, uma máquina gigantesca, cheia de ferramentas. E que se uma ferramenta não estiver funcionando direito, ferrou. É que aí vem o famoso ditado: quem procura, acha. Ai, mas tem Não que é? achar. Eu prefiro achar. É ótimo, né? Eu prefiro achar do que ficar na achar, dúvida. tratar, cuidar Imagina. e extinguir, né, cara? Sim, eu tenho muita gente que fala, mas Lucas, você vive em médico. Eu falo, graças a Deus, eu vivo em médico. Não é Porque, um vício, nossa, mas é. não fico na dúvida. Porque tem gente, às vezes, que tem uma dor de cabeça por uma semana, E não aí a dor de ajuda. cabeça some, aí dá 5 anos, bum, um AVC. Entendeu? Tem que investigar, a gente tem que ter o autocuidado, a gente precisa saber que o nosso organismo é vulnerável a tudo. E a gente está vivendo uma sociedade onde novas doenças estão aparecendo, onde a gente está tendo, por exemplo, eu tive monkeypox, né, que é a famosa varíola dos macacos, que também não é ideal falar varíola dos macacos. Eu tive monkeypox, é uma doença que... Você teve? Eu tive. Tive, foi bem
zoado, assim. Uma dor gigantesca. Tive que ficar trancado dentro de casa por 20 dias para não infectar outras pessoas. Os números estão crescendo cada vez mais, principalmente aqui na cidade de São Paulo, já tem bebês com varíola. Então, assim, a gente precisa falar dessa pauta porque lá fora, fora do Brasil, né? Já tem vacina, já tem tratamento. E aqui a gente nem se mobilizou para nada. Porque ainda né? 8 mil pessoas que tiveram casos confirmados de monkeypox. Fora aquelas que não foram no serviço, que eu conheço várias, que tiveram, mas falaram, não, vou ficar em casa mesmo, não vou lá, e não foram notificadas como. Então, assim, muita gente teve varíola. Entendeu? E então a gente está vivendo uma era de novas doenças. A gente viu o Covid, as coisas estão surgindo. Estamos preparados para isso? A gente não estamos, porque a gente não tem autocuidado, porque a gente não procura ajuda médica, a gente não pensa nessa questão da saúde de uma forma mais macro, né? A gente sempre pensa que é uma questão do outro. Sim. Igual HIV. HIV é uma questão do outro, nunca é meu. Imagina, o HIV não é uma questão, não é minha. Mas é sua, sim, de todo mundo. Dentro do HIV ou de outras infecções, as drogas injetáveis ainda são coisas que se falam e existem estatísticas disso também? No injetável? Olha, caiu? Se tiver muito baixinho, assim, uma coisa muito baixa, porque as pessoas meio que tomaram essa noção de que você também, não é nem questão pelas ISTs ou pelo HIV, mas se você tira uma agulha do seu braço e vai jogar no braço de outra pessoa, você corre risco do seu sangue coagular, porque sangue é diferente, entendeu? Então, é uma noção que a população teve. Então, os números de casos de HIV... mal? Né? Exatamente. Mas tiveram consciência, entendeu? Porque é isso, entendeu? As pessoas precisam ter esse despertar, né? Essa consciência pro autocuidado, que é muito importante a gente falar disso. Porque senão, quem vai falar? Se a gente não cuida do nosso organismo, quem vai cuidar? Não tem ninguém que pega na minha mão e fala, vamos lá, Lucas, vamos. Não tem, eu tenho que ser eu e eu mesmo. Quando você abre a sua janela de vidro aí, o seu teto de vidro para falar de IST, de HIV, de tudo, eu sei que é muito clichê que eu vou falar, cara, mas existe um preconceito do cacete ainda, né? Sei que é bobo, mas assim, o que você já viu, já sentiu na pele em relação a isso, Lucas? Tô falando agora, recente, desse preconceito ou desse pré-julgamento, dessa pré-rotulagem numa sociedade que a gente sabe que tem isso para tudo, né? Não só para as questões doenças, infecções, cor, religião, time, físico, orientação sexual, o que for, tal. Ainda existe muito isso hoje. Triste, mas ainda existe muito isso hoje. E muitas vezes pela falta de informação. E eu queria muito que você falasse disso, desse pré-julgamento, e no contraponto, o quanto a informação tiraria esse pré-conceito, né? Então, queria ouvir um pouquinho de você disso, cara. Uma história minha mesmo, pessoal, que eu costumo contar, e foi o caso mais extremo que eu tive de violência, que foi física. Eu fui me encontrar isso antes de eu ser publicamente exposto sobre HIV. Eu fui me encontrar com um cara na minha casa para tomar um vinho, a gente conversar. A gente não teve nem qualquer tipo de relação sexual. A gente simplesmente deu um beijo. Foi um beijo na boca, apenas. E aí, papo vai, papo vem, eu tava naquela época de descobrir como que as pessoas reagiriam eu contando a minha sorologia. Eu falei, vou falar pra esse cara, que é um cara que parece ser gente boa. E falei, então, porque eu vivo com HIV e tô entendendo. Ele ficou branco na hora, eu não consegui nem terminar a frase. Ele ficou assim, pálido. Levantou e começou a me esmurrar, a me bater. Você tá louco? Porque eu acabei de sair do dentista. Você vai me passar a sua AIDS. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Na hora, a reação que eu tive é tipo, vai embora daqui. Eu expulsei ele da minha casa. E aí depois eu sentei, chorei, tive todo aquele processo doloroso. E aí eu entendi que a culpa não é dele não ter essa informação. A culpa é de um sistema muito maior que a gente. Saca? É de um sistema onde não implementa educação sexual nas escolas. Sim. É de um sistema onde não leva a pauta para as novelas. É de um sistema onde não tem coisas documentadas, sabe? Agora a gente tem podcast, agora a gente tem séries onde se trata sobre isso de uma maneira realista, né? A memória que eu tenho midiática sobre HIV, em filme, em série, é sempre que o cara descobre o HIV, ou ele é o vilão, ou ele morre.
Nunca tem um cara de sucesso numa trama vivendo com HIV. Real. Sabe? Então fica aí a dica, gente. Ó, me chama pra participar do Big Brother, entendeu? Me chama pra fazer uma série, entendeu? Tem que ter, porque as pessoas vivem. Tem empresários vivendo com HIV, tem donos de marca, tem pessoas, caixa de supermercado, tem profissional de saúde, tem muita gente vivendo com HIV. Só que o que a gente vê na mídia é sempre o lado triste, é sempre o vilão, é sempre o medo, é sempre a doença, é sempre o julgamento. A sociedade sempre quer buscar também um culpado, né? Quando eu descobri o HIV, eu lembro que muita gente falou assim: você sabe quem foi que te transmitiu? Você não tem raiva dele? Você não quer se vingar? Eu falei, gente, mas vai resolver o que na minha vida? O que vai resolver? Entendeu? A gente sempre tá querendo... Eu tive esse pensamento por um tempo de querer, né, resolver e ir atrás. Eu sei quem foi, a pessoa sabe que eu sei. Também a gente nunca teve esse diálogo. Mas não tem por que a gente querer achar um culpado quando a responsabilidade é mútua. Sim. Porque a gente tá numa relação sexual, a não ser em casos extremos de estupro, né? Sim, que aí a gente tá falando de crimes. Mas quando você decide se relacionar com uma pessoa... É consensual. É consensual. Eu falo que a base também da prevenção é o diálogo. Que você precisa dialogar e tudo que tá acontecendo ali entre quatro paredes, entre duas pessoas ou mais, tem que ser consensual. É 50% de responsabilidade para cada pessoa. Sabe, é 50% meu, é 50% daquela pessoa. Ah, mas você sabe se a pessoa toma uma PrEP, se a pessoa vive com HIV? Eu não preciso saber. Se eu tiver com o meu método de prevenção em dia, se eu estiver confiando na minha rotina de prevenção, eu não preciso ficar depositando no outro a minha esperança, sabe? Não, é uma coisa mútua. As pessoas precisam entender de prevenção de uma forma mais ampla para não ficar depois buscando e julgando a pessoa que ela se relacionou. Porque tem muito disso, né? Às vezes você se relaciona com uma pessoa e aí se infectou com uma sífilis. Aí vai chegar e vai apontar o dedo. Ah, você me passou... Não. Ué, você transou comigo porque você quis. Entendeu? Você transou com camisinha, sem camisinha comigo porque você quis, você decidiu, você deixou, entendeu? Mas a fala é outra, né, Lucas? É outra história, entendeu? Outra história, né? A gente precisa ter essa consciência também. As crianças, os adolescentes, os jovens, de uma forma geral, precisavam adquirir essa confiança. Vou voltar nessa pauta, porque eu acho que é importante, né? Sim. Precisavam adquirir essa informação de uma forma não negativa, mas de uma forma positiva. Sim. Porque quando você fala, a pessoa que convive com HIV, ou convive com a AIDS, ou com uma IST, ou com qualquer outra... Se ela tem essa capacidade psicológica de saber como viver e viver bem e deixar de ser o vilão da história para falar, eu tenho uma vida normal. Sim. E é normal, né? Eu não posso ser segregado da sociedade porque eu tenho algo, né? É muito louco quando você ainda vê uma sociedade que bate nessa tecla no sentido de eu isolo, né? Ou eu não sei se você viveu isso, mas eu vi algumas reportagens, enfim, de outros momentos relacionados a isso. Quando determinada pessoa falou assim, eu vivo com HIV hoje. Amigos, famílias falam assim, eu não te abraço mais. Eu não vou compartilhar o copo com você. Eu não vou... E na adolescência era isso, né? Às vezes eu me recordo há 20 anos atrás. Eu brinco com alguns amigos ainda. 20... Eu falo, você quer beber no meu copo? Eles falam, para, Lucas. Eu falo, mas porque antigamente se pensava isso. 25 anos atrás, as palestras eram essa, olha, não compartilha copo. Aí era toalha, mitos verdades. Toalha de banho, pode ou não pode? Eu lembro que tinha o check nos cartazes. Até né? hoje a gente tem que falar isso, você acredita? Sério? Aham. Tem populações que não têm nenhum tipo de informação e a gente tem que falar isso. Porque descobriu que o filho vive com HIV em casa. Já começa em casa o preconceito. Separar, a segregar, a deixar, sabe? E apontar. Tudo. Eu passei por isso dentro da minha casa também. Num momento bem leve, mas aí eu cheguei e falei, não é assim, não, pode parar. Peraí, não é assim. Porque quando você ouvia, caso você tenha um contato com drogas injetáveis, a agulha não se compartilha, mas é óbvio que não se compartilha. Óbvio, pelo amor de Deus. Eu acho que isso é uma noção básica que as pessoas têm que ter, né? Sobre diferenças sanguíneas. Lógico, porra. Né? Agora, para outro lado, o quanto ainda essa carência da informação, essa carência da comunicação faz com que as pessoas tenham essas atitudes muitas vezes preconceituosas, maldosas, na maioria das vezes, o que talvez possa gerar uma inquietação psicológica para quem vive com isso. Cara,
né? Talvez jovens que infelizmente tiraram a sua vida em função de... Sim. E aí, eu vou buscar ajuda com quem? Né? Eu não tenho diálogo em casa, a sociedade ia me apontando o dedo, amigos me excluindo. Eu tentei. Você tentou? Óbvio, tentei. E eu não tenho vergonha de falar isso hoje em dia, porque não foi uma vez só, foram duas. Porque é muito pesado o jeito que as pessoas te enxergam. É muito pesado quando você começa a notar, principalmente em uma cidade do interior. Eu senti isso muito em Ribeirão. Quando eu descobri o HIV, e aí quando eu comecei a falar para algumas pessoas, criaram um grupo na época, eu nunca esqueço disso, porque gay também, ao mesmo tempo que gay, a gente boa, gay também é perigoso. Criaram um grupo na época para falar que eu tava espalhando AIDS pela cidade, sabe? Aí eu lembro das minhas amigas me controlando, tipo assim, vamos sair, vamos pro bar. Não, vamos ficar em casa. Vamos ficar aqui que é mais tranquilo. E aí o dia que eu saí, eu notei os olhares, falei, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E aí um certo dia chegou um menino e falou assim, fizeram um grupo com a sua foto, falando que você tá passando AIDS pra todo mundo. Falei, gente, então esses momentos foram muito dolorosos. Ao ponto de você falar assim, chega, eu vou embora. acabou. Chega, acabou. Não dá. No primeiro momento que eu tentei suicídio foi no resultado mesmo. Foi ali na hora. Entregou o resultado, vinha vindo um caminhão, era uma ladeira a clínica que eu tava. Ele vinha muito, muito forte, muito rápido na ladeira. E eu falei, vou parar aqui no meio da rua. E eu parei, no meio da rua. Só que na hora, olha como as coisas são malucas. Minha mãe me ligou, o celular tocando. Aí eu olhei e apareceu, mãe. Aquilo eu já dei 3 passos pra trás, sentei na sarjeta e chorei. Atendi, já chorando. E ela, mãe é mãe, né? Eu acho que mãe sente, tem essas questões, né? E ela já chorando junto. E fica calmo, vai ficar tudo bem. Então, eu tive contato com essa sensação de querer acabar. Porque o suicídio nada mais é você querer acabar com a sua dor, né? Você quer terminar com aquela dor, você não quer viver aquela dor intensa, porque é uma dor psicológica que se transforma em dor física e você quer dar um fim naquilo. E aí chega num estágio de suicídio, que você tenta aquilo, né? Então eu acho que é importante falar desse momento também na minha vida, porque tem muitas pessoas que pensam nisso na primeira instância, quando pega o resultado. E não só para HIV. Eu acho legal ouvir isso de você, Lucas, porque não só para HIV. Hoje o jovem, o adolescente, muitas vezes, sei lá, tentar o suicídio ou pensar no suicídio por não tá naquele grupo. Não ter determinado corpo. Não ter determinado corpo, aquele padrão estético. Exatamente. Né? Eu não estou inserido na sociedade dessa forma. Me excluíram, eu não consegui. São os padrões, enfim, tal. Eu posso estar sendo muito, muito simplista nisso, mas a maior prevenção de tudo isso ainda é a fala, ainda é o diálogo, ainda é o ouvir. Sim. E muitas vezes pela família. Sim. Né? É realmente olhar no olho e entender o que está rolando. E aí? Né? Sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento. Parar para escutar o que o seu filho, sua filha tem para falar, entendeu? Que o adolescente tem para comunicar. Porque eles têm muita coisa para comunicar, porque eles estão vivendo, eles estão descobrindo o mundo. Saca? Eles estão descobrindo o mundo, eles não têm medo de nada, eles estão vivendo, eles vão se colocar em lugares de perigo, de vulnerabilidade. E se você chega pra ele e não conversa e não entende o que esse adolescente está vivendo, você não vai entender e ele vai viver a vida dele. Não adianta apontar o Não, dedo. de jeito Eu acho que nenhum. tem que ser o acolher. Né? Acolhimento. Eu vi em algum momento, eu não vou me atentar a nomes, porque senão eu seria errado, mas em algum momento eu vi alguém comentando, alguma família comentando sobre quando descobriu que a menina descobriu uma gravidez com 13, 14 anos, enfim, tal. Beleza. Né? E eu lembro que a notícia ou a fala foi mais ou menos essa. Ela já está grávida. Né? Não adianta apontar o dedo. Não adianta falar, você não sabia que tinha como se prevenir? Você não sabia que tinha camisinha? Você não sabia que tinha o quê? Vamos acolher? E aí? É igual HIV. Vamos fazer o quê agora? Né? Então, assim, mas vamos fazer o quê? Na positividade, não na negatividade. Sim. Porque o apontar, o criticar, o julgar é muito fácil. É traumático. É traumático. E aí eu lembro que a fala nesse momento era uma criança, uma adolescente, não importa, de 13 anos está grávida, 14 anos, 15, não importa, está grávida. A sociedade vai julgar. Vai. A sociedade vai apontar o dedo. Vai apontar o dedo pro adolescente e pros pais. E para os pais. Entendeu? E a acolhida é muito importante, né, Lucas? Eu acho que nesse momento de fala seja em fase jovem, adulto, terceira idade, a acolhida é muito importante. Sim. Porque se já aconteceu,
muito clichê de novo, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Exato. Vamos resolver, pô. E vamos resolver da melhor maneira possível. Sim. Eu falo muito isso para as pessoas. Eu falo, tem um livro, acho que é O Segredo, que chama que é a Lei da Atração. Sim. Pensa coisa boa, traz coisa boa, pensa coisa ruim, traz coisa ruim. Sim. Né? Não Porra, tem como você plantar morango e querer colher banana. não adianta. Vamos resolver? Sim, E da cara. melhor maneira possível? Qual é a solução? Eu sempre falo isso muito para a Lu, para minha equipe, para a galera que trabalha comigo. Falo, não me traga problema. Já aconteceu. Pegou fogo. Beleza, vamos fazer o quê? Vamos apagar ou vamos ficar olhando? Já tá pegando fogo, porra. Então vamos apagar. Exatamente, vamos cara. correr do fogo? Vamos correr do fogo. Mas, cara, vamos resolver. Alguma coisa tem que ser Tem que feita, fazer. não adianta ficar apontando. Mas eu sempre falo, o que tem que ser feito é pela positividade, né? E não pela negatividade. Porque vai ser muito mais fácil eu te criticar, te banalizar, reclamar. Porra! Só que aí você não resolve o problema ali que tá acontecendo. Qual é o problema? O problema foi um acidente. O problema foi uma doença. O problema foi uma gravidez indesejada. O problema foi... Tá, vamos resolver como? É exatamente aí. Como? Porque assim, colocar o dedo na ferida é fácil. É fácil. É muito fácil. Agora, vestir a carapuça Mas nunca. é né? difícil. E isso é incrível, Lucas. Isso, assim, quando a Luísa, e beijo pra Lu, que trouxe o Lucas na pauta pro podcast, e me contou ontem, falou, cara, eu quero o Lucas já. Eu quero já. Porque é algo que a gente não vê na sociedade hoje. E eu não tô falando pelo HIV, eu tô falando de tudo. Né? Da fala do Lucas, que é uma palavra que eu não vejo hoje de uma forma tão evidente, que é a palavra coragem. Pra falar. Pra vir na mídia e falar assim. É uma loucura. É? Eu me coloco nesse lugar, às vezes, do tipo, cara, que louco, né, que eu sou. E vão te julgar pela coragem também. Bom, óbvio. Ah, ele quer se Julga aparecer. Imagina, ele tá quer tirar querendo mídia, quer tirar proveito da doença dele. Ih, escuto isso diariamente. Não é? Porra! E Diariamente. Você, né? Você que tá ouvindo esse podcast, me fale uma dor que você tem e que você teria coragem de falar. Sim, Porque- é importante. Né? Que inquietação você tem que você teria coragem de falar? De expor isso pra sociedade? As pessoas têm vergonha de falar que tem depressão, porque vão apontar e falar que é frescura. Síndrome do pânico. Onde já se viu, gente? Total. A gente tá... Né, eu vi agora, acho que há pouquíssimo tempo atrás, o Thiago Leifert com a esposa falando da doença da filha, de uma questão de sociedade, de visão, de cuidado tal, de uma exposição da família deles. Né? E eu acredito que a esposa do Thiago, não vou me recordar o nome, e o Thiago mesmo, numa live, falou assim, chegou o momento da gente falar. Porque a sociedade está falando que a gente chegou o momento de falar. A nossa filha tem esse problema. E você, pai, mãe, que perceber isso, dá tempo. Nossa, eles estão tirando proveito. Poxa, Nossa, cara, as pessoas vamos sempre falar. vão querer criticar, né? Vamos informar a sociedade. Porque a minha dor hoje pode ser a sua dor amanhã. Sim. E se eu posso compartilhar do que eu tô vivendo, por que não? Né, É Lu? por isso que eu falo, gente, HIV é uma pauta de todas as pessoas. Não tem como falar, mas só as pessoas que vivem com HIV. Não. Se hoje em dia a gente tá aí fazendo todo esse corre, trabalhando para não perder nossos direitos, para não perder nossos medicamentos, não é só pelas nossas existências, é pelas existências de quem pode vir pela frente. E se a gente tá aí é pra gente falar de prevenção, para prevenir com que essas pessoas não tenham que tomar um remédio para HIV, que elas possam ter a consciência de prevenir o HIV. Sabe? Não é sobre você tomar o HIV. Às vezes as pessoas falam, mas você glamoriza muito, né? Você romantiza. Fala, você descobriu o HIV, toma remédio, tá tudo bem. Tá, na teoria tá tudo bem. Pra mim, hoje em dia, eu lido muito bem com isso, mas tem gente que vive trancado, que não se relaciona, que não consegue trabalhar, que não consegue viver por conta de uma doença que socialmente é julgada. Entendeu? Então a gente precisa prevenir que isso aconteça na população. A população precisa se informar cada vez mais para não ter o HIV e não para tratar o HIV. Entendeu? Na sua vida pessoal, social, você teve um período que falava, igual você comentou do caso, enfim, tal, triste, mas assim, estou no... Pessoal, só para falar, eu tenho, só para... Tive. Você teve essa fase? Tive alguns momentos de querer botar pra fora Pra sempre. fora? Sim. Até porque a gente vê muito a mídia aquecendo a partir de outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, porque chega dezembro vermelho. Inclusive, tô aberto o negócio, gente. É isso aí. Vamos trabalhar palestras. Aliás, galera, deixa eu falar agora... Pera aí, que você já vai falar disso já, que eu não posso perder essa oportunidade. Momento Merchan, Lucas. Meus clientes, mercado, empresas corporativas, indústrias, empresários, enfim tal, todo ano, a maior parte das empresas com mais de 100 funcionários fazem nas suas empresas as famosas CIPATs,
né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Alguns fazem CIPATMA, que é meio ambiente, alguns fazem, enfim, tal. E dentro da NR5, da Norma Regulamentadora 5, que fala da CIPAT, as pessoas falam muito dos temas obrigatórios que são trabalhados nas empresas todo ano. Tabagismo, IST AIDS, né? Ou IST HIV, e alcoolismo, né? São temas que as empresas fazem as campanhas durante o ano. E às vezes eu vejo esses meus parceiros, meus clientes, fazendo campanhas mais simplistas, né? Então, eu coloco um banner lá, se beber não dirija, né? Alcoolismo, eu coloco eu coloco dicas. O tabagismo, eu mostro os malefícios do tabaco, aí agora eu falo sobre o narguilé, aí agora eu falo... Legal. Aí eu falo sobre STs, como? Eu faço um flyer, eu colo um preservativo. Aliás, eu vi um cliente meu há alguns anos atrás, que vergonha, fez o flyer para distribuir no carnaval, falando sobre AIDS e grampeou a camisinha no panfleto. Ô, queridão, aí fica difícil, né? Você grampeou e aí o negócio ali... Eu não falo nem que você grampeou no meio da camisinha, mas você grampeou do lado e vazou tudo, enfim. Me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar, né, cacete? E aí, assim, fica muito algo só, eu fiz, né? E aí eu vou dar um puxão de orelha em vocês, profissionais da área de saúde, segurança do trabalho, RH e tal, e são meus amigos. A gente tem feito um trabalho muito legal disso. Mas que bacana levar talvez uma fala de um jovem para essa população numa roupagem diferente. Porque durante muito tempo o processo era, eu levo uma banana, eu explico como coloco um preservativo, eu falo sobre não compartilhar agulhas, eu coloco um pôster lá, AIDS, aí eu falo sobre ST de uma outra forma, e talvez, e aí a gente vai deixar aqui no sobre do YouTube, mas daqui a pouco o Lucas já fala também as redes sociais dele, que fala legal para falar com os funcionários, com os jovens que estão no mercado de trabalho hoje. Então, assim, leve essa fala para falar sobre... O Lucas fala sobre ST, sobre o álcool também, que pode ser uma consequência que a pessoa pode se colocar numa situação de vulnerabilidade por estar embriagado, enfim, o que for. E de uma fala jovem, de jovem para jovem. Então, pode ser uma alternativa incrível para a sua empresa, para o seu negócio, ouvir essa fala do Lucas como jovem de uma forma mais leve. E ele fala o que tem que ser dito. Ele não romantiza. Eu acho que a gente tem que entrar em termos técnicos. Tem que falar o que tem que ser dito e entender como conviver. Então, Lucas Raniel Lucas no Instagram. Se colocar Raniel Lucas já vai. Lucas Raniel. Lucas Raniel underline aparece lá, porque como a conta é verificada, aparece lá rapidinho Rapidinho ali. Mas tem esse... Contrate o Lucas. Exatamente. Tem essa questão da mídia, né? Dela já começar a trabalhar a pauta do HIV em outubro, novembro, dezembro. Sim. E aí eu comecei a notar essa necessidade de falar mais, e eu comecei a escutar mais falar de HIV na mídia, só que da maneira que não é para ser falado, sabe? Eu ficava assim, em pânico, porque aí começa a surgir, por exemplo, notícias de cura. Você vai ver, vai aparecer, em breve vai aparecer aí na mídia. Estudos mostram a cura do HIV. Falo, tá, beleza. No meu primeiro ano, eu olhei e pensei assim, falei, gente, a cura do HIV, né? Descobriu o HIV faz 1 ano, essa cura vai chegar, eu vou ser curado. Beleza. Segundo ano, cura do HIV. Eu falei, nossa, cura do HIV, será que essa vai dar certo? Terceiro ano, cura. Eu falei, gente, não é possível. Não é a busca da cura. Eu falei, não é possível. Cadê essa cura? E aí eu comentei disso nas minhas redes sociais, que eu não comecei a falar de HIV. Centenas, milhares de pessoas falaram, eu odeio que falem de cura. Porque ao mesmo tempo que a esperança é muito boa, ela pode ser muito ruim. Porque a esperança numa cura é real, é legítima. A gente espera realmente que venha uma cura. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que vivem com HIV ficam tão angustiadas, esperando por uma cura, que elas deixam de viver. Eu tenho pessoas que eu recebo mensagens tipo assim, eu espero muito pela cura para um dia eu poder me relacionar de novo, para um dia eu poder voltar a amar alguém, para um dia eu poder voltar para minha rotina. E essa pessoa vai ficar esperando essa cura até quando? Para poder viver? Entendeu? Mas são dos dois lados, né, Lucas? É a pessoa com HIV, com essa angústia, com essas inquietações, e a pessoa sem o HIV que gera o preconceito e fala, eu vou me relacionar com essa pessoa? Sim, isso é o que mais tem. E o medo? O medo. Mas o medo pela falta de informação. Totalmente. Porque, de verdade, eu tô falando Edu mesmo. Quando você me fala hoje indetectável, eu nunca tinha ouvido isso na vida, cara. Real, eu nunca tinha ouvido isso na vida. E eu vou falar real por falta de informação. AIDS e HIV pra mim era a mesma coisa. Muita gente pensa isso. Real. Porque assim, né, eu tô abrindo até aqui as campanhas de carnaval a vida é melhor sem AIDS.
Sim. Como a vida é melhor sem câncer, como a vida é melhor sem um monte de coisa. Sim, com certeza. Não é? Mas se você tá ali, você não vai deixar de viver por conta disso. Né? Né? Você não precisa ser HIV positivo para pensar positivo. A campanha mais tradicional do universo no Brasil era a vida é mais forte que a AIDS. Que era esse slogan aqui, né? Sim, Não é? esse slogan, exato. Não é? Porra! E tem uma campanha que eu acho muito marcante, porque eu sou publicitário também de formação, né? Eu analisava tudo, a semiótica da comunicação toda, que é a da corda bamba. Não sei se você lembra, na televisão, passava na Globo. Era um quadro branco, uma corda, uma pessoa na corda bamba, aí a pessoa caía. Não fique na corda bamba, use camisinha. E aí vinha a prevenção, eu falava, gente, quer dizer então que eu tô na corda bamba, né? E aí eu caí, não tem mais volta, acabou minha vida. Então, assim, a comunicação ainda é muito falha. Por isso que eu tô hackeando todos os lugares possíveis para falar que a gente precisa mudar a estrutura de comunicação da pauta para a gente conseguir atingir uma outra população para falar do assunto da maneira real, sem preconceito, sem mimimi, sem frescurinha. Falar, ó, é isso aqui. O que a gente tem hoje em dia para prevenir são esses métodos. A gente chama de prevenção combinada, que é uma tabela, um círculozinho. Depois você vai jogar no Google, você vai ver. É um círculo que tem vários métodos de prevenção. Vários. E se você combina um método com outro, você está mais prevenido, entendeu? O risco de você se infectar é menor. Então é importante a gente falar disso cada vez mais para essa população ter essa Ô, Lu, informação marca toda, isso, né? marca isso. Vamos fazer um informe publicitário desse círculo de... Como é que chama? Prevenção combinada. Prevenção combinada, Lu. Isso. Eu acho que é importantíssimo a gente fazer isso, tá? Principalmente o que o Lucas estava falando no início, né? Não é só a camisinha. Não. Ah, eu utilizo a camisinha para relação sexual. Tá, mas sexo oral? É camisinha, é consentimento, é gel lubrificante, é testagem, tudo. É PrEP, é PEP, é tratamento. A testagem é uma dúvida. Eu não sei nem essa informação, enfim. O cidadão normal, ele tem que pedir para um médico pedir a testagem ou ele consegue pedir a testagem no posto de saúde? Ele por conta... Você sabe disso? Como é que funciona? Qualquer pessoa pode chegar no serviço de saúde e falar que quer se testar. Aqui na cidade de São Paulo, em cidades maiores, tem serviços especializados para isso. Mas tem que testar num médico? Na verdade, você passa por um processo, né? Você chega lá e fala que quer se testar para HIV. Se você quer se testar, você precisa de algum tipo de informação. Aí você passa por uma triagem, por uma enfermeira, mas é super simples. Por uma psicóloga. É muito simples, simples. É rápido. Tipo, em coisa de 30, 40 minutos, você tá com o seu E todo cidadão, o indivíduo normal que está dentro do seu processo de rotina com o médico, seja no momento que for, no momento que o médico está pedindo seus exames de sangue, de triglicérides, diabetes, tal, fala assim, você pode incluir a... Sim, pode, com certeza, porque ainda mais a galera que aproveita e que tem plano de saúde, você pode fazer isso tranquilamente. A gente tem que fazer, porque é simples. Hoje em dia tem autoteste também, né? Porque a gente tem desenvolveram alguns testes, que é o teste de laboratório, que a gente vai lá, colhe o sangue e vai para o laboratório, e tem o autoteste, que ele é feito por uma gota de sangue ou por saliva, que a gente vai lá, coloca no reagente, e aí dependendo do resultado a gente procura ou não o serviço de saúde. O autoteste é super confiável, as pessoas precisam ter acesso a ele também, ele é distribuído gratuitamente em algum serviço da saúde pública, mas ele não é a solução, porque não adianta só você se testar para o HIV e fazer o autoteste todo ano, há 5 anos, e nunca pisar num serviço de saúde para testar para o resto, sabe? O autoteste é uma ferramenta ali que colabora no momento que você precisa tirar uma dúvida, entendeu? Mas você precisa estar no serviço de saúde, você precisa ter esse autocuidado com o seu organismo. Você que está ouvindo esse podcast nesse momento, seja 2022, 2023, 2024, 2025, de verdade, qual foi a última vez que você fez uma testagem? Ou, você já fez uma testagem na vida? É importante fazer essa pergunta, porque tem gente que nunca se testou. Tem gente que nunca se testou. E se relaciona desde 15 anos, 16 anos. Minha mãe e meu pai casou com 18, 19. Entendeu? Então, assim, minha mãe já casou, separou. E é uma pessoa que eu virei pra ela um dia e falei, e aí? Já se testou? Ela ficou assim... Falei, nunca se testou? Você quer dizer, então, que casa de ferreiro é espeta de pau? Aí ela ficou meio assim em pânico, aí ela foi lá e na ginecologista começou a se testar frequentemente, sabe? Porque é importante a gente ter essa consciência, né? Que não é um grupo específico. É aquilo tudo que eu falei aqui hoje. É verdade, Lucas. Acho que até para encerrar nessas quase 2 horas de bate-papo aí, voou. Galera, duvido mesmo, assim, que a grande maioria já fez testagem ou já pediu por algum motivo. E que esse motivo não seja o motivo do medo. Sim. Seja o motivo da prevenção. Que são coisas diferentes. E o medo afasta a gente, né? Porque é muito fácil falar assim, tive um contato estranho,
injetável, acidente. Sim. Sexual. Na empresa fui socorrer uma pessoa, tive contato com sangue, quero fazer a testagem. É uma coisa. Outra coisa assim, tem uma vida normal. Acredito ser uma vida normal? Saio, vou pra rolê, me relaciono ali. É importante a gente ter essa consciência. Da mesma forma que você fala assim, quero ver se eu tenho diabetes, quero ver se eu tenho... Sim, como está meu isso. colesterol, é isso que você quer ver. Exatamente. Mas o resto não. E não é ver por medo, é ver por prevenção. Por prevenção, E por quanto mais autocuidado. cedo se descobrir, cuida, mais cedo sua qualidade de vida se torna melhor. Exatamente, você se torna indetectável, você não desenvolve AIDS, muitas coisas podem ser evitadas, desde que a gente busque a informação correta e se previna, e busque tratamento, e busque prevenção, e busque autocuidado, que eu acho que é a principal chave, né? Tem um vídeo muito interessante que eu sempre mostro quando eu levo nos lugares, que chama o Cartaz Positivo, que foi uma campanha que aconteceu do GIV, que é o Grupo de Incentivo à Vida, daqui de São Paulo, que espalhou cartazes na cidade de São Paulo com gotas de sangue de pessoas vivendo com HIV e falando, sou um cartaz positivo, meu tamanho é tal. É um vídeo lindo, todo mundo chora quando assiste. Só que o final do vídeo traz uma mensagem que eu sempre repito, que é, e que eu vou deixar aqui pra gente finalizar. Se o preconceito é uma doença, a informação é a cura. Gratidão, Entendeu? cara. Imagina. Obrigado, Tamo aí. aprendi demais com você hoje, cara. Aprendi mesmo, leigo total. Eu falo pra Lu, não queria vir com roteiro hoje, com informação, porque eu precisava vir como... Sim. entender essas inquietações. Cara, obrigado mesmo, cara. Imagina, eu que foi, agradeço. cara, foi incrível mesmo, de coração mesmo, cara. Foi Valeu, incrível. cara. E você que quer seguir, Lucas Raniel no Instagram. Lucas Raniel. Leve para sua empresa essa palestra, leve palestras do Lucas para lá, porque eu acho que é um tema incrível. De novo, vou ser redundante, cara. De jovem para jovem, esse papo descolado. Ele fala de uma forma formal, não fala de forma acadêmica, de forma técnica, nada. Não tenho esse preconceito na informação também, porque eu precisava trazer um médico e tal. Legal levar um médico também. E Se leva quiser, junto. eu tenho médicos na trilha também pra indicar E o junto. Lucas faz algumas coisas em dobradinha aí, com infectologista, com tudo. Vai o Lucas, infectologista, vai, enfim. Chamem o Lucas, chamem o infectologista, enfim. Mas leve a informação. Acho que o importante é a gente não postergar a informação. E você pode levar essa informação de uma forma mais forte para os seus funcionários, para sua escola, para a sociedade de uma forma geral. Exatamente. Valeu muito. Na Pacast é isso também. Histórias inspiradoras e informe para a sociedade. Lu! Obrigado por você proporcionar esse papo incrível. Você é incrível. Fê, obrigado mais uma vez. Obrigado aos apoiadores e quer apoiar? Chama a gente aí. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.